Pessoal, boa noite, tudo bom? Meu nome é Paulo Romariz, eu sou diretor de comunicação da Visa e para a gente é um prazer estar aqui. A Visa patrocina a Campus há mais ou menos uns 6, 7 anos. Todas as vezes que a gente vem para cá, a gente fica pensando muito que conteúdo a gente pode trazer, como é que a gente pode colaborar de alguma forma mais relevante para o público da Campus. Esse ano foi um pouco mais fácil, vou ser bem sincero com vocês, porque é um tema que dentro da Visa é muito pujante, é muito forte. Então a gente começou a pensar no tema e logo de cara veio a tokenização. Então por que não trazer? Só que a gente quis ir um pouco além, né? A gente tem falado muito tokenização na Visa de compras online, de real digital, mas a gente quis trazer algo novo para vocês. Então a gente vai apresentar hoje aqui para você um case, uma solução que a gente ainda não falou para ninguém, é nova dentro da Visa também, e que a gente vai apresentar em primeira mão para vocês junto com a Bitify. Deixa eu apresentar quem está aqui comigo hoje, eu vou ser o moderador desse papo. Eu estou com a Cris Tanese. A Cris ela é a diretora executiva de inovação da Visa. Ela é head do nosso estúdio de inovação, que é onde a mágica acontece, é onde os principais funcionários da Visa, os de inovação, e trabalha muito de forma colaborativa com o ecossistema de pagamento para criar as novas tecnologias. Então ela é quem lidera isso aqui dentro da Visa. E eu estou com o Lucas Shore, que é CEO e fundador da Bitify, professor da GV, e é um craque quando o assunto é Web3, blockchain, e vem contribuir também um pouco para o nosso papo, tá? Para começar, eu acho que vale a pena a gente explicar um pouquinho pro pessoal quem é a Bitify e como é que se deu essa relação Bitify e Visa, da onde que as duas empresas se conheceram e começaram a trabalhar juntos. Conta você, Lucas. Legal, acho que eu vou começar apresentando a Visa. Não, tô brincando. Bom, pessoal, obrigado para quem está assistindo de casa, obrigado pela organização, obrigado Visa pelo convite. A Bitify é uma empresa de infraestrutura blockchain, infraestrutura Web3 no geral. Então a gente proporciona uma série de infraestruturas através de uma API para que você consiga desenvolver literalmente qualquer coisa no âmbito blockchain, Web3, etc. Então a gente acabou conhecendo a Visa por conta do programa de aceleração da Visa. A gente participou desse programa, onde a gente inclusive criou um produto junto com a Visa, e é isso que a gente vai falar mais um pouquinho aqui. Muito legal. E boa noite. Vocês estão escutando bem a gente? Tem que aumentar o som. Acho que o pessoal não está ouvindo tão bem lá. Retorno? Então tá. Gente, seguimos assim. Então, é um prazer estar aqui com a Bitify, que é uma startup que está junto com a gente aqui no programa. E a gente vai falar do assunto bem gostoso, né? De tokenização e toda a revolução que está acontecendo nessa área. Então, aguardem que em breve contaremos aqui o conceito que a gente não contou para ninguém ainda. Vocês saberão em primeira mão. Lucas, antes da gente contar então dessa novidade, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente por que tokenização está tão em voga? Por que é o momento de falar sobre esse assunto? Por que ela tem sido tão recorrente nas discussões de inovação? Legal, acho que assim, o blockchain no geral, que para que todo mundo entenda, a tokenização é um produto do que o blockchain pode fornecer. Ele desintermedia e ele cria um mecanismo que permite que, através de uma tecnologia 100% digital, exista unidades únicas de medida, digamos assim. Você consegue criar de fato um arquivo, seja esse arquivo uma imagem, um texto, literalmente qualquer coisa, de maneira única. E você consiga transferir isso entre pessoas de maneira única, sem centrais de autoridade, de um mecanismo completamente digital. Quando a gente olha isso dessa forma, a gente começa a entender que uma série de coisas que a gente tem hoje funcionam de um jeito onde a gente requer um terceiro de boa-fé, a gente requer um cartório que assine alguma coisa, a gente requer alguém que valide uma transação. Com a entrada desse tipo novo de tecnologia, que está acontecendo agora por uma série de questões históricas aí, mas que com essa nova tecnologia a gente consegue de fato criar produtos que resolvem coisas que requerem muitos intermediários sem todos esses intermediários. Então, assim, isso foi um resumo extremamente rápido do porquê que isso pode ser interessante. A gente tem alguns use cases na economia hoje, como o real digital, que o Banco Central do Brasil está utilizando a mesma tecnologia de tokenização de ativos para criar um dinheiro programável. Então, parar de ser simplesmente
papel moeda para que a gente consiga criar regras para esse papel moeda sem essa quantidade toda de intermediários. Então é sempre visando tudo que utiliza a blockchain, a tokenização, sempre visa transparência, segurança e rastreabilidade. Então, se você olhar para a segurança, rastreabilidade e transparência, usar blockchain pode ser a melhor das saídas. Legal. E queria complementar também, que quando a gente fala do momento, a gente, como estúdio design da Visa, a gente sempre entende que uma tecnologia ela ganha escala quando ela resolve algum problema real. Né? Então, a gente começa sempre pelo estudo entender que problema vai se resolver. Então, o Lucas mencionou aqui, acho que o blockchain traz segurança, rastreabilidade, e a gente vê essa questão de confiança em várias relações que a gente tem hoje, que são um desafio, e a gente acaba perpetuando no dia a dia. Então, um exemplo aqui, a gente fala a velha compra do carro, né? Comprando o carro. Se eu vou comprar um carro, a gente nunca sabe quem faz a ação primeiro, né? Se eu transfiro para o vendedor o dinheiro, ou se o vendedor transfere o documento do carro para mim. Então, você tem uma questão de confiança. Se você faz com um amigo seu, você fica lá, já está aí o dinheiro na sua conta, transfere lá amanhã, então você já está isso resolvido. Então, em todas as relações como essa, por exemplo, uma venda de carros, uma tokenização com a programabilidade e a inteligência que está por trás disso, traz muito valor. Então, a gente entende que isso é um momento interessante e a gente vê, como o Lucas falou aqui do Banco Central, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, traz também a possibilidade de um real digital para você fazer a liquidação também nessa moeda digital. Né? Então, é um momento super interessante. Vamos tangibilizar isso, então, do lado da Visa, Cris. Conta um pouquinho quais são os projetos dentro da empresa que vocês têm trabalhado a tokenização. Conta um pouco mais sobre essa parceria com o Banco Central, o que é que isso vai se desdobrar? Vou contar um pouco histórico aqui. A Visa vem estudando, então assim, a Visa é uma empresa de tecnologia, né? A gente se posiciona aqui até como rede das redes, né? Para garantir que a gente vai além, a gente está por trás de todas as transações que possam acontecer, né? Então a gente vem estudando há muito tempo já, com a nossa área de pesquisa e todo o blockchain, né? Então por isso que estamos nessa frente, e a gente participou ano passado do laboratório do que o Banco Central chama do Lift Challenge, né? Então, laboratório da Fenasbac com o Banco Central. E o objetivo desse laboratório focado no real digital é entender quais são os casos de uso que o real digital poderia trazer valor. Né? Então, nesse caso, até interessante, eram 43 inscritos, só 9 projetos foram adiante, o projeto da Visa e parceiros foi um projeto super destaque, porque a gente foi olhar o caso de uso de ponta a ponta. Né? No nosso caso, a gente criou para o mundo do agro a possibilidade desse agricultor, né, ter uma plataforma de finanças que a gente fala programável, interoperável e que pudesse ter acesso ao mercado global. Então, foi um caso de uso de ponta a ponta, todo estruturado, com esses parceiros, garantindo confiança, né, segurança dessas transações e habilitando, né, uma nova forma de transacionar. Porque a gente sabe que o mundo agro hoje tem uma representação gigante, né? 1/3 do nosso PIB, quase, 27% do PIB do Brasil é o agronegócio. E, no entanto, somente menos da metade, 42% só do crédito que o agro precisa é dado através de planos do governo, como o Plano Safra, por exemplo. E a gente tem toda uma possibilidade aí de crédito privado, uma necessidade, né, que não é atendida. Então, sim, precisamos pensar em novas formas de habilitar. Então, acho que isso direcionou, o posicionamento da Visa aí no próprio Lift Challenge. E, em seguida, o Banco Central abriu, esse entendimento dos casos de uso para falar, faz sentido termos aqui no Brasil um real digital. Então, foi Visa e outras empresas, nesses 9 casos, apresentaram casos diferentes aí de como a tokenização pode habilitar novos negócios, né? E aí, esse ano, eles abriram aí a participação para o piloto do real digital e das 16 empresas, 16 grupos, né, consórcios participantes, a Visa está em 2, né? A gente está tanto com a XP quanto com o Bradesco, apoiando o Bradesco também, aí no piloto do real digital. Bacana. Vamos contar então o que a gente está guardando em primeira mão. Lucas, fala um pouquinho que tipo de solução foi desenvolvida durante o Visa for Startups. O que a gente está desenvolvendo juntos em parceria? Bom, primeiro eu queria deixar muito claro que, assim, como startupeiro, digamos assim, eu já fiz diversos programas de aceleração de diversas grandes empresas, inclusive,
E a gente sempre fica naquela de vamos participar desse programa ou não vamos participar, porque isso tudo consome tempo, né? E a startup está sempre correndo atrás de fazer mais rápido tudo. E a gente tomou a decisão de não, vamos realmente participar, a gente se inscreveu, entrou no programa. E o que eu posso... Por que eu estou falando isso? É porque realmente foi um programa muito diferente dos programas de aceleração. Eu realmente não esperava que a gente conseguisse construir tanta coisa e que a gente conseguisse aprender tanto com um player como a Visa. Então, assim, foi muito legal o programa. Acho que fica aí o convite para todo mundo participar das próximas vezes. Em relação ao que a gente está construindo, a nossa tecnologia da Bitfy, ela permite que você crie qualquer tipo de solução Web3, blockchain, seja criptomoedas, ativos digitais, tokenização de ativos, etc. Olhando para a nossa infraestrutura, para a possibilidade comercial da Visa, com todos os clientes que a Visa também já tem, etc., a gente concebeu um produto que é o uso de NFTs como um mecanismo antifraude para ingressos de eventos, como esse evento que está acontecendo aqui. Então, se a gente utilizar NFTs para fazer os ingressos, a gente consegue ter uma série de ganhos aí no meio do caminho. A gente pode falar um pouco mais desses ganhos. Eu acho que é legal a gente contar um pouco do caso, né? Que assim, pensando, né, o acesso de ingresso com NFT habilita não somente a gente identificar o comprador na ponta, rastrear toda a transação, né? Então, se esse comprador foi o comprador primário, negociou em mercado secundário, a gente sabe muito das questões polêmicas aí que o mundo do entretenimento passou nesses recentes grandes shows aí, né, de venda, intermediação, enfim, dessas vendas. O NFT permite essa rastreabilidade, até garantindo que o produtor e o artista tenham a sua remuneração mesmo nessas novas negociações. A gente sabe que tem uma questão de regulamentação, PROCON, acho que tudo isso sempre quem está na área de inovação está à frente, né, e está disposto a discutir. Né, acho que é importante para o nosso mercado, sim, uma regulamentação, né, combinados aí de como funcionar. Mas traz, acho que o Lucas trouxe bem essa questão de segurança, né? Segurança, e você evita que esses ingressos não tenham mais rastreabilidade, que é o que acontece hoje, né? Então, justamente. Imagina que se você consegue transferir de forma completamente digital algo que você sabe que é único digitalmente, não existe mais fraude nesse meio. Então não existe o jeitinho de eu copiar o ingresso de uma pessoa e entrar, eu conseguir fazer algum tipo de gambiarra, digamos assim, um workaround ali para conseguir acessar um evento. Ao mesmo tempo, a questão da rastreabilidade, o que significa isso, né? Toda vez que eu transfiro do ponto A para o ponto B, isso fica explícito dentro do blockchain. Então eu consigo seguir todo o caminho que o ingresso fez. Com isso a gente consegue, através dessa rastreabilidade, entender quais são os cambistas que estão comprando vários ingressos para revender. Ao mesmo tempo, a gente consegue entender e criar um mercado um pouco mais regulado de revenda desses ingressos. Então, imagina que eu compro um ingresso, não vou mais nesse show, eu posso revendê-lo dentro de uma plataforma. Isso, de fato, não correr risco de fraude. Então, hoje existem algumas plataformas aqui, como a Viagogo, a StubHub, por exemplo, que elas recebem os ingressos das pessoas e revendem esses ingressos. A pessoa coloca o preço que ela quer, a plataforma ganha um valor em cima, e o dono desse ingresso, desse evento, ele não participou dessa segunda venda que aconteceu, ele não teve nenhum tipo de ganho financeiro, ganho operacional, mas ele tem todo o custo da fraude que isso traz. Então, uma vez que você chega no evento do ingresso que você comprou numa plataforma de terceiros e você não entra no evento, aquele dono daquele evento, ele precisa participar disso, ele precisa te dar uma ajuda, precisa te dar um suporte. Então, quando você faz isso através de NFT, você consegue causar toda a rastreabilidade e todo um mecanismo onde esse mercado secundário desse ingresso, esse mercado onde você vendeu essa segunda vez esse mesmo ingresso, ele vai poder participar de maneira regulada, sem a possibilidade de fraude e, eventualmente, até coparticipando com o dono do evento, tanto dos problemas que aconteceram por causa de eventuais fraudes ou alguma coisa assim, quanto comercialmente com o dono desse evento. Então, hoje essas plataformas elas ganham um percentual, mas o emissor desse ingresso, né, quem criou esse evento, que é o organizador desse evento, ele não ganha nada. Então, ele só tem o prejuízo disso. Então, essa tecnologia, de fato, traz muito mais segurança
para esse mercado, mas tem todos esses desafios, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a CVM diz estritamente que você não pode vender o ingresso mais caro do que você comprou, porque senão você tem um ganho de capital em cima desse ingresso. Então, assim, não é tão fácil assim a gente lançar um produto como esse. A tecnologia já está aí há algum tempo, a gente, junto com a Visa, a gente vem estudando isso e a gente vai soltar, junto com a Visa, alguns dos módulos para esse tipo de coisa, para que reduzam fraudes, etc. E a hora que existir uma regulação favorável e a gente conversando com o regulador, a gente consegue participar de como essa regulação deveria ser feita, a gente soltar esses outros módulos sistêmicos. E como inovação, a gente pensa, a gente vai validando o conceito, né? Começa pequeno, valida esse conceito, aprende e assim vai crescendo. O que a gente imagina aí olhando, quando a gente olha a jornada, porque a gente estudou essa jornada, né, do comprador de ingressos, é que tem a gente traz, agrega valor também nessa jornada completa. Então, desde a compra, no momento do acesso no evento, a validação, até viabilizar experiências únicas, né? Que a gente vê muito, a gente já vê casos hoje de shows que, enfim, que se você comprou algum NFT específico, você tem acesso ao backstage. Então, você pode fazer a validação. Pode fazer a validação também daquele ingresso com, enfim, se a pessoa é estudante, se não é estudante, que você pode atrelar a identidade da pessoa. Então, tem muitas possibilidades pela frente. Como o Lucas falou, a gente vai desenvolvendo e vai testando, e vai implementando e vai checando com o regulador, com a possibilidade e interesse do mercado. Mas a tecnologia, ela permite aí, acho que, uma série de facilidades e a gente está louco para lançar isso o quanto antes, né? A gente está no momento de conceito, né? É importante deixar claro aqui como conceito, mas está no nosso roadmap aí de entender e aprender, acho que é o interesse do mercado. Vocês já chegaram a falar um pouco sobre a parte da regulamentação, mas eu queria que vocês explicassem um pouquinho o que é que está limitando essa tecnologia de se popularizar. Quais são as barreiras que precisam ser ultrapassadas para que a tokenização chegue a mais pessoas e a mais casos de uso no Brasil? Eu começo aqui, Cris. A concepção tecnológica de como funciona a tokenização de ativo, ela é bem diferente da prática. Então, assim, a concepção é diferente da prática. Então, assim, a tecnologia, você só precisa entender de blockchain, o que é um blockchain público-privado, o que é um nó, o que são uma série de funcionalidades sistêmicas dentro de um sistema novo que você precisa entender. Ou seja, a experiência do usuário, ela é muito complicada. Mesmo a experiência do usuário técnico, né? Estamos aqui em diversos programadores, inclusive fui um programador que ficou muito tempo dentro das feiras aqui da Campus Party. E para o programador ainda é bastante difícil o cenário Web3 e entender todas as possibilidades disso. Então é uma tecnologia muito nova. Então a gente precisa de fato criar tecnologias de infraestrutura que deem um acesso mais simplificado, que permitam que as pessoas consigam criar coisas de maneira um pouco mais fácil e mais barato, inclusive. Porque ainda é muito caro você rodar isso tudo sozinho. Você precisa ter um conhecimento muito grande, um time muito caro para manter essa infraestrutura de pé, para você conseguir fazer um resultado final. Então, a gente está, na minha opinião, a gente está no momento onde aplicações como essa que a gente está construindo com a Visa requerem uma empresa com 8 anos de desenvolvimento, como a Bitify, e uma empresa com um interesse em estudar essa nova tecnologia como a Visa. Ainda não é tão popular assim, ainda não chegou onde qualquer startup consegue criar uma tecnologia super fácil das pessoas entenderem, né? É uma evolução, né? Tem alguns desafios, vou tentar quebrar aqui, né? Acho que o primeiro desafio é a gente entender, né, pensando numa empresa como a Visa, por exemplo, que trabalha de forma alinhada, sempre preocupada em estar dentro dos limites da regulação, né, do que é possível ser transacionado. E o primeiro passo foi dado com o Banco Central, né? Acho que para a gente, acho que a possibilidade da liquidação aí com o real digital, acho que valida, né? Acho que todo esse sistema. E claro que acho que aí, sim, a gente vai discutir todos os outros ativos digitais, né? Nativos, né? Você falou um pouco da CVM, né? Mas acho que a gente vê a CVM discutindo, porque a gente tem a necessidade de, sim, os ativos digitais também serem regulados e ser possível essa negociação de uma forma completa. Se a gente pensar na essência, né? O blockchain, ele permite
novas formas de transação. A gente existe um limite, né, da desintermediação e da responsabilização. Né? Acho que talvez o caminho que a gente está indo não é um blockchain completamente descentralizado, né, até pela essa questão da regulação que eu trouxe agora, mas um blockchain que sim, permite novas formas de transação. Então, nesse exemplo, sei lá, se eu comprei um ativo financeiro de uma empresa, antigamente é bom, né? Já estou no passado, já estou lendo o futuro aí, mas assim, hoje a gente se negocia através de uma instituição financeira, grandes valores. Você não permite ainda você fazer tantas quebras fracionadas de pessoa física para pessoa física, você tendo toda essa segurança por trás. Isso vai ser possível, né? Então, para isso, acho que tem esse primeiro passo aí que eu estou chamando de regulação. Acho que o segundo é uma questão estrutural, porque a partir do momento que aí várias empresas, né, como a Bitify, habilitam essa tokenização, vou chamar assim, tokenização nativa, né, uma tokenização já nativa da origem desses ativos, a gente tem que pensar em plataformas para negociação. Né? Então, no caso de uso, por exemplo, que a gente deu do Lyft, a gente criou um marketplace, aí a Visa criando esse papel, enfim, para viabilizar o caso de uso, mas o marketplace para negociar esses ativos. Então, o agricultor colocava lá os contratos da safra e estava disponível para um mercado internacional, então um investidor internacional acha interessante, o Brasil está na moda aí, né, com agro, poderia colocar, por exemplo, certificados de ESG, e você tem uma marketplace com confiança, que eu acho que isso que a gente vai ter que construir no futuro também, e talvez o marketplace para carbono, o marketplace para energia, marketplace de soja, né, grãos, enfim. Né, acho que esse é outro pilar importante para habilitar. Então, acho que os primeiros passos foram dados, né? Acho que até respondendo ao ponto do Paulo ali, acho que a gente vê movimento dos reguladores, né, dessas entidades, as empresas tokenizando aí as origens, né? A gente até um caso também, a Visa, a gente está com parceria com uma startup AgroToken, que já tokeniza hoje, já é uma realidade. Então, a safra do agricultor já pode virar tokens para negociar. Você pode habilitar o seu cartão Visa, que foi lançado no começo desse ano, e você pode ir lá num estabelecimento utilizar, enfim, fazer uma compra. Então, você não precisa negociar a sua safra inteira. Então, parte dessa safra é fracionada ali nos tokens, você usa a quantidade que for necessária na ponta. Então, esse tipo de coisa, acho que são a usabilidade aí, né? Acho que isso tudo constrói casos de uso aí para se tornar realidade. Bom, a solução que vocês apresentaram, ela resolve verdadeiramente uma dor. Que outras dores vocês acreditam que a tecnologia pode vir a resolver? Pifou. Agora voltou. Legal. Literalmente qualquer tipo de tecnologia de intermediação. A gente falou do caso do Banco Central. O caso do Banco Central que eles pegaram para estudo é o Delivery versus Payment, que a Cris citou aqui também, que é justamente como é que você faz uma transação tendo certeza se a outra parte vai cumprir a parte dela, né? Lá nos Estados Unidos existe o modelo escrow, né? Talvez as pessoas já conheçam, que é você entrega o dinheiro para um terceiro, um banco normalmente, e fala assim, se esse contrato for cumprido, entrega o dinheiro para essa pessoa. No caso, por exemplo, se eu comprar um apartamento de alguém, esse apartamento passou para o meu nome, entrega o dinheiro para essa pessoa. Mas existe sempre a necessidade do banco fazer esse trabalho. Imagina que os cartórios se automatizando, ou as entidades que cuidam desses registros também se automatizando, utilizando a blockchain, eu não tenho a necessidade de ter esse intermediador. Então eu quero comprar um apartamento, eu quero comprar um carro, eu quero comprar literalmente qualquer tipo de ativo, eu envio o dinheiro, se esse ativo estiver no meu nome, ou seja, se eu receber este token que representa esse ativo, a pessoa que me vendeu recebe o dinheiro. Então, esse tipo de usabilidade que o Banco Central abriu, aí, o primeiro precedente, é o primeiro caso de uso do Banco Central, é Delivery versus Payment, e é isso que está sendo estudado com títulos públicos, para você não precisar recorrer a uma corretora, por exemplo, para ter acesso a esse título, justamente porque você consegue acessar direto o emissor do título. Você não tem a necessidade de um terceiro. Qualquer tecnologia que tem necessidades de terceiros é um caso de uso interessante para a blockchain. Existem alguns outros aqui, desculpa, Cris, que eu acho que faz bastante sentido as pessoas lembrarem, que é para rastreabilidade, para acesso a ativos digitais. Por exemplo, se a gente tem um investimento aqui no Brasil em agro que está
dando 20% ao ano. Por que eu não posso fornecer isso como um produto, um token, que um japonês que tem juro negativo pode investir? Então, existe uma série de funcionalidades relativas a investimento, relativas a trocas de produtos no dia a dia, produtos e serviços, e, ao mesmo tempo, rastreabilidade. Eu acho que é isso mesmo. Assim, eu dei o exemplo do carro, né? Você está dando exemplo da parte de imóveis. A gente sempre tem vou chamar de certificadora, mas, enfim, cartórios, né? Certificadoras que validam que aquele imóvel bem é dessa pessoa. Ativos financeiros. Então, ativos financeiros, não somente o que a gente vê hoje, mas abrindo novas possibilidades. Porque assim, o que a gente tem hoje, a gente já evoluiu muito na questão de investimentos, mas ainda dependemos não só de uma instituição financeira, mas de alguém fazendo a gestão daquele valor. A partir do momento que você consegue habilitar, você como pessoa física pode pedir, então, colocar o seu pedido ali na plataforma e o Lucas quer me financiar para fazer quero fazer uma viagem, sei lá, por que motivo ele quer financiar, porque eu vou dar o retorno, mas você abre novas possibilidades. Aí eu estou dando exemplo de automóvel, imobiliário, ativos financeiros, negociação de ouro, né? A gente vê a questão de negociação de ouro, negociação do carbono, né? Com marketplace de carbono. Então, tem vários novos negócios que vão surgir aí com a habilitação dessa nova tecnologia. É isso. Queria agradecer muito o tempo de vocês. Falar que eu acho que a escolha de contar em primeira mão a solução que foi desenvolvida junto na Campus foi um grande acerto. A gente vai ter agora uma jornada inteira para a gente fazer com que isso ganhe tração. Eu queria muito agradecer a presença de vocês. E não sei se tem alguma pergunta da plateia, aproveitar os últimos minutos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta para a Cris ou para o Lucas. Ele vai ali, Cris. Tem o microfone lá. Solta a voz aí, solta a voz. Oi, meu nome é Luiz, eu ainda sou entusiasta, então eu não sei muito bem como é que funciona. Mas eu entendo que a blockchain, ela meio que autoriza as outras redes anteriores, né? E daí, no comércio de NFTs, imagine que é um show muito grande e tem muita gente ao mesmo tempo. Qual que seria o custo energético dessa rede toda, entende? Para se manter, para não cair, para não ter perigo de perder mesmo a NFT ali no meio do caminho, entende? Não, perfeito. Acho que faz bastante sentido a dúvida. Só para que fique muito claro, existem diferentes tipos de blockchain. Então, o blockchain do Ethereum, por exemplo, é bastante famoso. Ele tem custos de transação, ele tem uma velocidade, ele tem uma capacidade de processamento por segundo X. Existem outros blockchains que têm mais capacidade ou menos capacidade, que têm mais segurança ou menos segurança. Então, no caso de um blockchain, de um show muito grande, a grande questão é a escolha de uma blockchain que consiga comportar aquele volume de transações. Tem algumas blockchains como o Solana ou a Algorand, que são blockchains públicos que as pessoas vão conseguir ver. Não vou nem falar dos privados, que talvez sejam o maior use case para esse tipo de evento, mas que os blockchains públicos, Algorand, Solana, etc., eles têm uma capacidade de mais de 50 mil transações por segundo. Então não é realmente um problema de performance. Se fosse no blockchain do Bitcoin, por exemplo, isso provavelmente seria um problema de performance. Ok? Mais alguma, pessoal? Eu tenho uma dúvida. Eu queria explorar um pouco o tema de rede que você acabou de colocar e esse tema voltado a múltiplas blockchains. Como é que vocês estão pensando basicamente em integração, né, dessa aplicação, pensando dentro desse contexto? Primeiro, pensando na rede Visa, como sendo um viabilizador também desse processo, né, porque a Visa acaba sendo uma rede também, fechada, mas, né, também. E segundo, como é que vocês estão pensando na questão de integração dessas demais redes? Vocês vão usar uma rede como o Polygon, alguma coisa assim, para integrar tudo? Como é que está funcionando um pouco esse background por trás? Eu respondo a primeira, a segunda você responde a primeira. Do ponto de vista de integração, você sempre precisa, para integrar uma rede a outra, ou usar um mecanismo de segunda camada, como uma tecnologia como a Polkadot, por exemplo, que ele é um blockchain de segunda camada com foco em interoperabilidade. Então a gente pode construir já nesse blockchain, que permite essa interoperabilidade em múltiplas redes, ou a gente pode construir usando o que a tecnologia da minha empresa, da Bit5, permite, que é você construir uma vez só em múltiplos blockchains.
Então você tem os dados em múltiplos blockchains em tempo real. E aí a primeira parte... E no fundo, assim, a Visa tem esse papel, né, de estar desenvolvendo também a interoperabilidade entre as redes. Né? Então, acho que a gente está criando esse hub, então, com algumas blockchains já colocadas ali dentro. E a ideia é que sim, a gente consiga transacionar todas as, vou falar assim, moedas e tokens que forem habilitados pela Visa, enfim, que estiverem dentro em conformidade. Mas esse eu acho que é o papel da Visa, né, se a gente falar como rede das redes, e a gente consegue habilitar aí a interoperabilidade com não só as moedas, né, as moedas digitais, mas trazer para esse outro mundo também, o mundo que o mundo Fiat hoje também. Então a gente consiga fazer essa interconexão. Bom, tá bom? Muito obrigada pessoal. pelas perguntas. Obrigado, pessoal. Obrigada.